Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Oi, tudo bem, amiguinhos? Sejam muito bem-vindos. Perdi até o rumo aqui com a cara de vocês. Puta que pariu. Fui olhar pra cara dos caras. Galera, você chegou. Fala, pessoal. Aqui é o B1, B2 e B3. A gente podia fazer um negócio desse, né? Olá, criançada, a AppSec chegou. Nossa. Talvez o pessoal leve mais a sério, né? O que a gente fala aqui. Porque às vezes, porra, né? Não sei, não fazer sentido. Tratar o dev como criança, né? Mas não sei. Enfim. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhor. E eu sou o Marcos Santos. Muito bom tê-los aqui mais uma vez conosco, juntos, reunidos mais uma vez. Hoje eu vou logo de cara aqui, já vou falar aqui já de cara já, que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx, Snyk e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas de código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx e também da Snyk no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, também no devsecopspodcast.com.br. Está buscando soluções de AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você. E se você já se perguntou se você está sob ataque, algum dado ou informação sensível foi roubado, ou se você está sob risco, a Purple Bird Security tem as respostas para você. Então, fala aí com o pessoal. E queria dar um spoiler, hein? Tem patrocinador novo, não vou nem chamar de patrocinador, já parceiro novo chegando. Logo mais a gente fala, ainda não tá... Falta, como diz o ditado, né? Só falta assinar. Não assinou, a gente traz aqui a novidade para vocês. Pessoal, no último episódio, a gente gravou sobre como montar um programa de AppSec, né? Fizemos a parte 1 e essa aqui é a parte 2. Então, queria fazer um recap. A produção tá com o recap pronto aí? Ô, tá produção? Com o recap pronto. Como é que foi? Qual foi o cenário que a gente descreveu, Léo? Vamos lá. O cenário que a gente descreveu, assim, a gente tinha 500 repos, que a gente ainda não sabe a separação. Tinha C# no back-end, React no front-end. A gente tinha ali documentação da aplicação, são 12 tech leads, 100 desenvolvedores internos, 20 externos. A gente usa algumas bibliotecas comerciais como PDF, a máquina de raio-x. Temos a parte mobile com Swift e Kotlin. A gente usa tudo na cloud da Azure, GitHub como parte de repositório e a parte de pipeline, né? Tem gateway de pagamento aí no meio. E a gente também tinha feito um ASP-SAN, né? É um planejamento fazer o ASP-SAN, além de entrevista ali de processo, entrevista coletiva, pessoal e uma final. E tinha algumas perguntas que a gente tinha feito, né? Qual a principal dor? Qual a importância do produto para o negócio? E pensamos também em outros modelos de compliance, como RIPA, ISO, LGPD, PCI DSS, que a gente tinha que analisar. E foi mais ou menos isso que a gente falou no último episódio, né? Pô, inclusive, um dos ouvintes aí, que fugiu o nome agora, ele comentou no episódio lá que a gente ficou em dúvida, lembra, no negócio do PCI? Isso. Na verdade, eu joguei a bomba, né? Vocês estavam mais com certeza, eu meio que assim, e ele falou, cara, isso é scope PCI e tal, enfim. Então, ficou lá uma dúvida. Pra quem não sabe que dúvida é essa, assista / ouça, né, o primeiro episódio, você vai entender qual foi a discussão lá que a gente ficou em dúvida aqui. Cara, dificilmente a gente se engana, hein, ó. Profissionais que dificilmente se enganam. No episódio passado a gente não nos enganamos, mas tivemos uma dúvida ali, né? Bom, enfim, brincadeira à parte, a gente sempre se engana, na verdade. Mas tudo que a gente fala aqui a gente não sabe, né, se é real ou não. Isso aqui pode ser uma Matrix, né? Enfim. Pode ser. Um pouco mais de recap aí nisso que você falou, Marcos. Obrigado aí pelo levantamento. O negócio, né? A gente tá falando de um sistema hospitalar, né? Então a gente tem um hospital, a gente vai começar a fazer a transformação digital. Então, sistemas de dados críticos, né, dados sensíveis e tudo mais. E a gente definiu um plano, né? No primeiro episódio a gente falou de um plano. Esse plano, na verdade, não um plano em si, mas a primeira etapa desse processo foi que o Benhur colocou muito bem, né? De fazer um assessment. E a gente ali entrevistou os times, né, definimos ali mais ou menos uma agenda, um plano dessas entrevistas. Teve alguns cenários ali de como entrevistar, algumas coisas que aconteceram, enfim. Mas viemos agora para a parte 2. Nessa parte 2, o que a gente tem que começar a observar? Né, Benhur? A gente estava falando offline aqui, veio uma pergunta bem... Eu não tinha pensado nisso ainda, né? E acontece no dia a dia, né? Tá sempre acontecendo, mas a gente não tem essa sacada, né? Qual foi a pergunta que você fez? Fala, joga aí, joga a bomba.
Depois que a gente tem tudo mapeadinho, bonitinho com essas pessoas, repositórios, depois que a gente conhece um pouco do chão que a gente tá pisando, que a gente só vai conhecer depois de trabalhar junto, né? Mas qual que é o perfil político da área de segurança dentro desse cliente? Vamos lá, segurança já está bem vendido, ou seja, a gente está procurando fazer um programa de AppSec robusto, o que a gente entende que as coisas tomam tempo para serem, assim, feitas, às vezes não toma tanto tempo, mas para elas maturar e estar entranhada dentro do processo pode tomar um tempo considerável, né? Ou não, aquela área ainda precisa se provar dentro da empresa, perante o board, o C-level, o financeiro, e o cara precisa mostrar resultado rápido para dizer que o programa de AppSec está indo bem. Acho que entender esse perfil político é extremamente interessante, que na minha visão muda bastante o jogo depois de entender isso, né? O cara quer ver 1 milhão de vulnerabilidade pingado no Gira lá, ou o cara está preocupado em eliminar riscos em sua classe um por um dentro da empresa? Como é que tá isso aí, entendeu? Boa. A gente não tinha pensado nisso. No dia a dia a gente sofre isso, né? Porque às vezes você está fazendo segurança na empresa, você não tem muito bem a visibilidade do nível executivo, e às vezes a empresa só está preocupada em estar compliance. Né? Eu tenho um checklist aqui que diz, eu preciso escanear código. Estamos escaneando o código? Estamos. Ninguém corrige vulnerabilidade, não tem SLA, não tem endereçamento, não tem nada, mas está escaneando. Então, ponto, né? Estou compliance. Então você tem esse lado, isso foi uma pergunta muito boa, né? A gente tem esse lado mais compliance / político e um lado mais prático, realista, do tipo, cara, não, eu quero fazer segurança, né? Quero de fato eliminar riscos ou entender os riscos e assim por diante. Dito isso, para o nosso cenário, eu acho que eu vou não vou tentar não ser tão extremista. Eu vou dizer que tem um misto dos dois. O nosso hospital, a rede hospitalar, enfim, entendeu que tem uma transformação digital que deve acontecer naturalmente, pela época em que vivemos, que a empresa está, vamos chamar assim. Vai ter uma modernização, aquela coisa toda, então precisa começar a olhar para esses riscos cibernéticos, é natural. Por outro lado, o time executivo, o board, né, como você disse muito bem, tem também uma certa preocupação orçamentária, tem uma certa preocupação com legislação, uma certa preocupação com fazer o que é necessário. Aquela história, né? Fazer mais com menos. Então, eu quero estar compliance, ao mesmo tempo eu também não quero ter risco. Então, eu diria que tem um misto dos dois. Entendeu-se que, olha, precisamos de uma área de application security, legal. Essa área vai buscar riscos, entender problemas, olhar para o desenvolvimento que a empresa faz, né, e de fato implementar essa segurança. Mas também tem um lado ali que o CISO vai falar, cara, beleza, a gente precisa, de certo modo, algumas coisas aqui e mostrar resultado. Eu tenho que mostrar vulnerabilidade, eu tenho que mostrar que resolvi vulnerabilidade. Eu tenho que mostrar que eu achei vulnerabilidade com menor custo, menor tempo. Não sei se está fazendo sentido, mas a ideia é um misto dos dois. A empresa não está só preocupada em estar compliance, mas também ela não está preocupada, compliance que eu digo político, né? Alguém vendeu segurança, agora tem que mostrar resultado. Não. De fato, todos da empresa compraram a ideia de que precisamos estar mais seguros de fato, além, lógico, da questão... Cara, eu sei que eu eliminei um risco aqui, mas eliminar esse risco não me dá um checkzinho no compliance. Por exemplo, eu preciso escanear código. Não, mas eu não escaneei código ainda. Eu estou aqui fazendo modelagem de ameaças para preocupar, antes de criar vulnerabilidade, de treinar meu time. Beleza, você não está compliance, mas está fazendo segurança. Percebe? Então eu diria que tem um mix dos dois. Vai ter itens de compliance, ou itens políticos, vou colocar assim, né? Não só o compliance, necessariamente não precisa ser político, né? Mas você vai ter itens políticos e você vai ter itens de fazer segurança, de fato. Não sei se responde ou se dá mais caldo pra sopa, né? Beleza. Fala aí. Não, eu ia falar que bem discursado, muito bem discursado aí da sua parte. No cenário. Desse cenário aí, porque a pergunta do Ben foi muito interessante. E é algo que foi o que você falou, passa despercebido. Eu mesmo só percebi o que o Ben falou, que é algo que realmente acontece e a gente tem que se preocupar. Muito bem discursado. Eu percebi isso, às vezes, depois de 2 anos numa empresa, fazendo AppSec e tal, batendo, sabe, dando murro em ponta de faca com um monte de coisa. Até quando eu parei, eu falei, caralho, velho, os caras não querem fazer segurança. Os caras querem fazer esse checkzinho em algum list que alguém tem em algum lugar. Por isso que não tava comprando ferramenta, por isso que não tava melhorando isso, melhorando aquilo, porque já tinha algumas coisinhas. Então deixa como tá.
automatiza aqui e ali para melhorar o que já tem, mas não precisa melhorar o que já tem, assim, otimizar o que já tem, mas não precisa melhorar nada. Sabe? Depois de 2 anos, caralho, velho. Verdade, vou sair. Aí sai fora. Saí da empresa. 2 anos e 1 mês eu saí da empresa por conta disso, né? Mas... Bom, enfim, dito isso, essa parte 2 aqui, depois do assessment, depois de falar e entender ali, né, Benhor, que a gente falou na aula passada, não, né? No episódio passado. Entendemos ali com todo mundo, fizemos entrevista, legal. Qual seria esse segundo passo agora? Eu enxergo, eu tenho uma visão que seria assim, ó, legal, a gente vai começar para tudo que a gente vai construir daqui para frente, a gente vai começar a olhar para os requisitos do que a gente vai precisar construir. Então tem 2 cenários, né? Os legados que a gente já tem funcionando e o que a gente vai construir daqui para frente. Como a empresa está na transformação digital, vai ter muita coisa nova, muito projeto que já existe, mas que vai ser feito na tecnologia nova, por exemplo, vai ser migrada e tudo mais, e coisas que vão ser mantidas, né? Legados que vão estar ali, vão ser mantidos e tudo mais. Então, eu enxergo olhar para os requisitos de uma maneira geral. Requisitos do negócio. Legal, temos uma empresa hospitalar. Tudo que a gente for construir e tiver dados sensíveis, por exemplo, API, tela, mobile, o que quer que seja, esses dados vão estar criptografados. Por exemplo, tá? Com o algoritmo XYZ. Então, acho que definir essa lista de requisitos mínimos ou básicos para o negócio de uma maneira geral, eu acho que seria essa próxima etapa. Porque esses requisitos, ele acaba fazendo... Sabe quando você vai cozinhar? Não importa o prato que você vai fazer, exceto sobremesa, ou algumas, mas sal e pimenta tá sempre ali. Saca? Sal e pimenta tá sempre ali. De novo, exceto exceções, igual o plus a mais, né? Exceto exceções, né? Alguém não pode comer muito sal, tal, mas assim, o sal e a pimenta tá sempre ali. Né? Um azeite, tal, é meio que coisa básica, o alho, a cebola, tem ingredientes meio básicos ali. Então, acho que seria definir esses requisitos básicos pra gente, para o nosso negócio, né? Que todo mundo tem que olhar para eles e entender, opa, qualquer coisa que eu vou construir, eu preciso aplicar algum desses requisitos, ou não faz sentido, eu preciso olhar para outras coisas. Faz sentido isso? Para mim faz muito sentido, guys. Os tal dos security requirements, né? Que a gente chama de definir o security... Porque o security requirements, ele tem ele específico por produto, né? Estamos desenvolvendo X produto, aí tem específico para X produto, mas tu tem aquele security requirements geral da empresa, né? Ou que tu quer atacar, né? E ele tem o objetivo de mitigar um risco na raiz, que é o estar cada vez mais antes do código, né? Por exemplo, nenhuma credencial, todas as credenciais devem estar em variáveis de ambiente ou Secret Manager, nada em código, né? É um requisito de segurança que, se ele escalar bem, tu resolve um risco nível Enterprise, né? De hard-coded credentials, né? Inclusive, depois, no futuro, tu pode ter o tooling para detectar a má prática, a quebra do requisito de segurança, né? Que é, beleza, então se eu tenho um requisito para que ninguém bote segredo no código, quando der eu vou colocar uma tool que vai varrer o código atrás de segredos para ver a quebra do requisito. E daí, olha só que legal. Tu tem o requisito documentado, o que tem que ser feito. E aí agora vem uma questão, não quero fazer muito parênteses, né? Mas por que hoje a gente não pega não existe um guia de AppSec genérico super funcional para tudo? Porque como é que é a forma certa de gerenciar segredo dentro da empresa? Cada empresa, existem os meios standard, mas cada empresa tem um jeito específico de lidar com isso, né? Então, pensa, o guia de AppSec genérico, ele teria exemplo em todas as linguagens, exemplo em todos os frameworks, é inviável manter isso, né? Então, e aí depois tu acha um segredo no código e tu já pode linkar direto o requisito de segurança no finding que tu encontrou, que já tá pronto, né? Então, eu, na minha visão, acho fenomenal. Que é, cara, pega os requisitos, mitiga os riscos na raiz e espalha a palavra dessa merda por tudo que é lugar que tu for, assim. Vem com o sino no meio da empresa, né? Tá chegando o cara da segredo, tá chegando, não guarda segredo do código, não guarda segredo do código. O carro do Secret chegou! Pode crer. Pra quem, não sei se tem no Brasil inteiro, mas eu era de São Paulo. No São Paulo tinha o carro do ovo, o carro do mel, o carro da galinha. Cada hora é um carro que passava vendendo algum produto, mas é um bom exemplo aí que você deu. Eu acho que essa questão dos requisitos é uma boa. Você falou, vai ter requisitos gerais,
olha, cara, aqui no nosso business, a gente não armazena segredo no código. Ponto. Isso é geral para todo mundo, não tem exceção. Lá na frente a gente já fala de como valida isso, né? Testa isso e assim por diante. Mas agora a gente está falando em simplesmente definir uma lista de requisitos mínima. Isso pode ser um Excel, pode ser uma lista no Gira, pode ser... Cara, é uma lista, ponto. Né? Uma lista de itens ali específicos. Eu acho que um bom exemplo, que aí eu queria pegar acho que o Benhur falou um muito bom já, né? De secrets, acho que é um legal. Marcos, queria que você pensasse num desses exemplos de requisitos também. O que poderia ser um requisito desse mínimo? E enquanto você pensa aí, eu gosto de um que é criptografia. Né? Então, de literalmente falar, cara, olha, é o seguinte, todo dado sensível a gente vai falar usando uma criptografia específica, usando um algoritmo XPTO, que já foi definido lá pelo time de arquitetura, segurança, o que quer que seja. E então, onde tiver PII, tem que usar a criptografia XYZ, tá aqui a biblioteca que você usa, ponto final. Né? Então, acho que é um requisito que tem que estar ali, que de novo, como você falou, passa o carro ali com o sininho, olha, todo mundo vai ter dado sensível, dado pessoal, etc, etc. Tem que criptografar usando essa lib, esse algoritmo, porque já foi, né, homologado, decidido, enfim, num outro fórum, mas vai estar ali como um padrão para que todos possam seguir. Enquanto você ainda pensa aí, Marcos? Não, já pensei. Já pensou? Então manda, manda. Trauma gigantesco com log, cara. Ah, boa! Com o log ou a falta dele? DevSecOps. Com a falta dele, justamente por isso que eu acho que deveria ser um requisito de segurança muito bem aplicado. Boa. Esse requisito poderia ser assim, o mínimo de logs, access log, né? O mínimo de access log que deve ser registrado por aplicação, por estrutura e assim por diante. Sim. Né? Qual tipo de log que vai ir, qual dado que vai passar pelo log. Nada de passar número de cartão, por exemplo, nem credenciais. Não, isso, inclusive, esse é um requisito, ele é bem extenso, porque, por exemplo, vai ter em algum momento, talvez se faça necessário registrar um log mais sensível. Tá, e como que eu faço isso, então? Combinando com o que eu falei, né, cara, você vai ter que criptografar, que é um dado sensível, então tem que armazenar no log por algum motivo que seja, tem que guardar isso, cara, criptografa, né? Não tem problema nenhum. A questão é de como você armazena isso, né? Não é fazer a torta direito. Aí onde tem uma grande diferença entre log de sistema e log de auditoria. Sim. Né? Tem uma diferença grande desses dois caras, porque uma coisa é, por exemplo, assim, ó, existe o... Vamos lá. Log para fazer um print ou botar no stdout, colocar ele em algum stream de um arquivo ou coisa assim, para que ele sirva lá, ele é um excelente peso para papel. Ele funciona excelente com isso. Saca o HD de lá com mais log, bota na porta, funciona que é uma beleza. Normalmente a gente quer log para aconteceu alguma coisa errada, deixa eu ver o que aconteceu. Então o log tem que ter toda a informação para você responder essa pergunta. Então é uma falha enorme eu vou botar de todo mundo, né? Que é quem cria log não pensa em cenários de log. Né? O pessoal vai lá gerando log, mas nunca se pergunta em que momentos ou em que casos eu vou precisar desse log. Que dados tem nesse log que me ajudam realmente a fazer um troubleshoot? Né? E uma coisa importante, log contra vulnerabilidade é um tema bem complicado. Porque assim, vamos lá, a maioria dos log tá o produto foi atualizado, né? Aí o ID do produto é o ID tal e o update é tal. Só que se o cara encontrou a vulnerabilidade, esse próprio dado que está no log, muitas vezes ele não é confiável. Porque é um usuário que fez ação no login de outro, é um cara que editou um produto que não poderia. Então, tu tem que definir o que vai ter dentro do teu log para, por exemplo, cara, eu quero saber se um usuário que não poderia editar um produto editou um produto. Ok, quais são os dados que eu preciso para saber disso? Né? E você vai precisar saber como o produto estava antes e o depois, tu tem que guardar o diff no histórico. Senão, o que tu vai fazer depois se tu dizer, realmente ele atacou aqui, tá? E agora? Como é que você... Aí vamos lá. Você detectou, vamos NIST, né? Você detectou, você identificou, como é que você vai remediar? Não vai. Né? Porque tu não tem a informação anterior, tu não tem nada. Tem que recadastrar o negócio, né? E outra coisa é operações críticas, daí que você estava comentando, né? Aonde vai, por exemplo, o cara trocou os dados de contato dele.
todo mundo sabe que uma parte de um bom ataque, um atacante, é trocar o e-mail, trocar o telefone para fazer uma recuperação de senha, ou vai passar um MFA, etc, né? Então você vai precisar ter um certo informação sobre isso aí. Log de auditoria, ele é diferente de log sistemático. Por exemplo, log de auditoria, depende do compliance que você estiver, tem que guardar por 5 anos o log. Diferente dado de log de sistema, que cara, às vezes tu pode chegar num giga, num dia, em 2 dias, 3 dias, fácil, né? E aí tem que calcular o custo de storage também. Mas assim, não vou entrar muito, porque falar sobre log dá vários episódios, mas o security requirement de logs, security logging, é algo fundamental. Muito obrigado, Marcos, por lembrar sempre desse ponto, porque a gente vai falar de tudo que é coisa menos do log, e é verdade. Valeu bem. Boa, eu acho que log dá para ser um... obviamente entra a questão de segurança, né? Mas ele entra, eu diria... log, cara, para você poder... Então, até te cortando, Não, falei. É que para você entender a aplicação, como ela funciona para detectar uma anomalia, é o que você fala, você precisa entender o log do comportamento normal dela, né? Para saber o que tá anômalo. Então o log é até importante para isso também. Sim, para saber o comportamento normal, pra você saber quando você tem um problema, né? Você não sabe que é um problema, né? É tudo normal para você. Mas eu queria dizer assim, o log em geral, ele vira um projeto à parte, né? Um projeto de arquitetura, cara. Como é que você vai armazenar isso? Tem um custo envolvido, qual período de retention, né? Tem toda uma arquitetura por trás de log. Não é só pôr um console.log num arquivo, num banco de dados, qualquer lugar que seja, sem, de fato, pensar numa estratégia de log, né? Enfim, mas pro nosso contexto aqui, acho que o 5W já ajuda muito, né? Às vezes nem isso a galera faz, mas o 5W, né? Para quem não sabe o que é 5W, não tem como, né? Abre o Google aí, dá uma olhada aí, é coisa muito simples, mas isso já ajuda muito para o nosso contexto aqui. Então, beleza. Pensamos aqui em 3 exemplos de requisitos para a gente definir essa lista de requisitos e tudo mais. Mas, eu acho que, enquanto a gente estava falando aqui, veio uma outra coisa na minha cabeça aqui, que eu acho que vai ajudar a gente a sustentar esse requisito. Por exemplo, o exemplo clássico, né? O Benhur falou lá, o carro da Secret chegou, né, e tal. Mas vai ter alguém que vai falar, não quero Secret hoje. Não quero armazenar Secret, eu não quero seguir isso aqui hoje. Eu sei que é um requisito, entendi, o carro da Secret anunciou, beleza, mas foda-se, em outras palavras, né? Então, eu acho que faltou a gente dar talvez não um passo atrás, né? A gente já tá planejando, mas pensar numa política. Apesar de eu não gostar desses termos ou dessas coisas, mas se faz necessário, né? O que é uma política nesse contexto aqui? É falar assim, olha, gente, tem um requisito mínimo que segredos não são armazenados em código. É armazenado assim, assim, assado, com tal e tal algoritmo, blá, blá, blá. E você pode ter uma página lá, um livro lá de 500 páginas só para explicar sobre isso. E isso é uma política de segurança. Normalmente a empresa, né, nosso hospital aqui, vamos falar que a gente já tem uma política de segurança geral, mas agora a gente precisa atualizar essa política de segurança com os aspectos de desenvolvimento seguro, ou application security, DevSecOps, que é o que a gente está falando aqui agora. Por quê? Estando na política da empresa, um funcionário, qualquer que seja, ele não pode mais, eu não sabia, eu não quero, não vou. Porque tá lá, usar o e-mail da empresa só para fins profissionais. Não é para ficar mandando corrente de gatinho marcando churrasco. Ainda que não tenha, né, tantos grandes problemas, pode trazer um risco e tal. Isso é clássico. O cara, ele leu e assinou isso. Ele não pode falar, eu vou usar o e-mail da empresa para mandar a corrente do bom dia, do gatinho, né? ele não vai fazer isso. Então, Não, nem vai mandar e-mail do e-mail do coleguinha, deixou a máquina desbloqueada, chamando pro churrasco pra casa, fumando que o rapaz está preso num armário, querendo sair. É aquela pessoa que manda mensagem no Slack de algo importante, ela demora 2 dias pra te responder, mas todo dia dá uma mensagem de bom dia no grupo geral pra aparecer. Isso. Então, essa política, ela vai ajudar a gente assim, olha, todo mundo envolvido no desenvolvimento de software, na nossa empresa, no nosso negócio, segue essas políticas, segue essas normas. São normas da empresa, que essas normas a gente vai alinhar elas, né? Vai definir essas políticas junto com as normas que a gente tem que seguir e com as leis que a gente tem que seguir. Como a gente falou lá, PCI, RIPA, ISO, isso vai ajudar a gente a criar nossas políticas, assim como a própria LGPD, Marco Civil da Internet e assim por diante. Então, as normas não sobrepõem, né, as leis e tudo mais, mas a gente vai criar essas normas baseadas nelas para que a gente possa
Falar, gente, aqui na empresa a gente segue essas boas práticas. Elas têm que ser seguidas. Não é não quero, não vou, não gosto. Não. Você vai fazer. Ah, não quero. Por que isso? A gente vai ter uma lista de requisitos aqui, montar essa lista de requisitos vai demorar um X tempo e vai ter uma lista de 100, 200, 300 requisitos, sei lá. Né? Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha uma lista lá chamava MSCR, Minimum Cyber Security Requirements. Então era um Excel mesmo, 132 itens. Tinha itens que se aplicavam para a empresa como um todo, tinha item que não era exceção para um projeto ou outro. Sei lá, tinha item que era, por exemplo, olha, as suas máquinas virtuais têm que ser gerenciadas assim, assim, assado. Ah, mas eu estou num projeto mobile, não tem nada a ver com máquina virtual. Então, beleza, então aquele requisito era fora de escopo. Mas tinha lá uma lista de 132 requisitos para qualquer produto, tinha que ter aquilo. Os 132, ponto. Não tinha não quero, não vou, não gosto, não tem. Você pode justificar que é uma exceção, beleza, não ter aquilo. Mas era norma da empresa. Então isso ajuda a gente a ganhar essa força de implementação. Olha, gente, esses requisitos não são opcionais, eles têm que estar no nosso desenvolvimento, porque é uma norma da empresa. É diferente de... Ninguém te falou nada sobre o e-mail da empresa, então você usa o e-mail como você quer. Meio que tem coisa que é implícito, né? É o e-mail da empresa, então você não usa como você quer, né? Não é o seu e-mail. Então você já... É igual você tá no metrô, você não sai cagando no metrô, você vai no banheiro, porque é uma norma social, tá implícito isso. Mano. Vou fazer a mesma pergunta. Mano. Aliás, esses dias eu descobri... Pode fazer piada imoral aqui? Já até pode, né? Tá uma vinheta aqui pra dar uma quebrada. Tecnologia. DevSecOps. Esses dias eu vi o cara... Não foi eu, tá? Um amigo me contou essa piada e falou... Cara, aparentemente, se você colocar o seu órgão genital no aspirador, eles te expulsam das Casas Bahia. Aí imagina a política de segurança, está terminantemente proibido colocar do lado do aspirador. Ia ser... Então, assim, tem coisa genial. Que é implícita, você não precisa avisar. Né? O cara descobriu da pior forma, né? Ele foi expulso da loja e tal, enfim. Devia ter comprado o aspirador, pelo menos. Né? Bom, enfim. Dito isso, então essa política... Cadê minha risadinha? Tinha uma risadinha. Aqui, a risadinha tá aqui. Acho que é essa aqui, ó. Aí, ó. Pessoal, para você que está ouvindo esse podcast, saiba que pode não acontecer só nas Casas Bahia, tá? Pode acontecer em outros lugares também, terem uma política frio. Isso, então assim, tá implícito isso, né? Igual os caras falaram, não podia cagar no metrô? Pois é, né? Então, pra elucidar, agora você entendeu, tenho certeza que você tá dando risada ainda, mas você entendeu que para isso que serve uma política, né, cara? Enforcement, você não pode fazer algumas coisas, né? A lei e tudo mais. Então, acho que criar uma política ou atualizar a nossa política vai ajudar a gente a sustentar, vai dar um peso para essa lista de requisitos para qualquer um que for desenvolver. Porque sempre vai ter aquele time, aquele gerente, aquele produto que fala, não, mas... Por quê? Porque a galera tem uma síndrome de especialista. Todo mundo se acha super especial. Não, mas o meu projeto, ele tem uma particularidade. Não, mas o meu projeto é diferente. Ah, porque todo mundo é diferente. Todo projeto é diferente. Então, não. Né? A gente tem uma política que todo mundo vai seguir. É norma da empresa. Ponto final. Né? Acho que não tem segredo. Vocês concordam com isso, da política? Discordam? Acho que tem alguma coisa a mais, menos? Acho que tá certinho, cara. Eu concordo com esse ponto. Boa. Em questão, resumo é aquele esquema, né? A gente já mapeou tudo, agora a gente está criando os requisitos de segurança, né? Para montar no storytelling ali. Cara, mapeamos tudo, conhecemos a empresa, estamos definindo agora os requisitos de segurança mínimos, né, para o desenvolvimento, com a ideia de levar para os times que a gente já conhece, né? Até porque, por exemplo, assim, uma coisa que é legal, que dá uma diferença quando o cara se aprofunda um pouco mais em AppSec muitas vezes o cara fala assim, cara, uma coisa que eu particularmente não gosto, é quando a política fala assim, ó, não bote segredos no código. E aí o dev fica, tá aí, eu boto na bunda. Eu faço como? Né? Uhum. Então, beleza, o que não é só a negativa, né? O requisito de segurança, ele tem um exemplo da negativa para que diga, olha, não faça isso. E essa negativa serve mais para que ele possa ver, já na mente dele, ver, pô, a gente faz isso ou não faz isso? Para que ele tenha isso. Só que ele é acompanhado com a proposta de solução correta. E aí você conhecer o time, a tecnologia, ajuda você a montar a proposta de solução baseado na tecnologia que você tem. Tá? Eu diria que a negativa é até ruim, porque você tem que colocar tudo que não pode.
É mais fácil você colocar, ó, a gente faz assim, só a positiva, né? Ponto. Porque a positiva ela vai ser uma, duas formas ali, né? Eu vi tem um humorista que ele faz um negócio bem engraçado esses dias. Ele fala assim, cara, eu odeio quando eu vou num lugar e falo, me dá uma água. Aí a pessoa pergunta, com gás ou sem gás? Fala, cara, a água, qual é o padrão da água? É água, água, ponto, água. A água é água, água, água. Senão tem que falar, eu quero sem gás, eu quero sem bosta, eu quero sem merda, eu quero sem então, remédio, eu quero sem tudo. Mano, é água, só pedir água. Se eu falar, quero água com gás, então é água com gás. Deixa eu abrir um adendo, porque aqui na Europa, na Alemanha especificamente, se eu peço água, vem com gás. Eu tenho que falar que é sem gás. Beleza, é nesse contexto. Mas é cultural daqui. No restante do mundo, ou talvez em outro lugar, mas é padrão, cara. É igual a minha esposa. Exemplo clássico, eu tenho em casa isso. Minha esposa. De manhã eu falo, amor, quer café? Ela fala, quero. O quero dela é sempre cappuccino. Então, entende? Ela gosta do cappuccino. Eu vou lá na máquina e tenho que apertar o cappuccino. Então, ou seja, é um café com leite. Então, se eu falo quero café, ela fala sim, eu vou no padrão, eu vou botar café preto. Então eu pergunto, você quer café ou você quer cappuccino? Não, eu quero cappuccino. Beleza, né? E aí, de novo, o brasileiro quer o café? Quero. É café. Você tá perguntando, você quer café com leite? Quer café sambado? Quer café não sei o quê? Enfim, então, muito bom, bem observado, bem. E esses detalhes, cara, faz a diferença. Por quê? Porque quando se escala, né? A gente tá falando aqui de 100 desenvolvedores, vários times, né? Num negócio complexo. Vai ter um que vai ler, mas... Né, então, mas e assim? E assado e tal? Então, é importante estar muito claro, muito bem comunicado, tanto na política quanto nos próprios requisitos de porquê. E eu diria que, só um pouquinho, Marcos, eu diria que a nossa lista de requisitos, ela pode fazer link de para a política ou não necessariamente. Não é que todo requisito tem que estar suportado pela política. Pode ter requisito que não necessariamente vai ter na política, mas em geral, olha, vamos armazenar os segredos assim. Então esse é o requisito, uma linha, uma frase. Por quê? Aí você clica e vai lá na política que explica tudo, né, do porquê, como, blá, 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 blá. Mas o requisito é uma linha ali, um parágrafo muito simples, muito claro de ser entendido. Fala aí, Marcão. Não, eu acho que algo que linka bastante, tanto com a parte de security requirements, quanto com a política, é a comunicação, o engajamento interno que você vai fazer. Como você vai comunicar isso, quantas vezes você vai comunicar, porque não adianta você comunicar uma vez e esquecer. A pessoa vai esquecer, não vai olhar mais. Então, acho que ter uma comunicação recorrente, informando, atualização das políticas de segurança, atualização dos security requirements, leia, veja, sei lá, fazer um workshop se for o caso, ou fazer alguma coisa para que a pessoa tenha isso na cabeça, antes de tudo, pensar em segurança, né? Fala, pô, deixa eu olhar a política ali e ver se o que eu tô fazendo tá adequado ou não tá. Então, acho que essa palavra que você usou, de comunicar, de comunicação, acho que é algo também bem importante que a gente também deveria colocar ali, né? A recorrência dessa comunicação. Boa. Eu diria que fazer um plano dessa comunicação mesmo. Vai ser e-mail semanal, mensal, é um boletim, é uma newsletter, é uma reunião que envolve todo mundo e ela é gravada e passada para todo mundo. Faz parte do plano de treinamento interno, o cara tem que ir lá assistir, né? É obrigatório, dar um checkzinho que ele assistiu, responder lá 2, 3 perguntas. Então, acho que esse plano de comunicação ele faz parte também, porque, de novo, né? Todo mundo tem que estar a par disso. Você não... É que tem um... Vamos lá, né? Tem um porém nisso. Você aprendeu todas as leis que existem? Brasileiros, né? A gente aprendeu tudo. Não, você sabe uma ou outra e olha lá. Mas você sabe onde procurar. Já tá na sua cabeça. Mas olha só que interessante isso. Você não pode matar alguém. Sim. A polícia te pega, te prende e o juiz vai lá e você vai falar, eu não sabia. Você não pode fazer. Você não pode alegar... Tem um nome isso, mas você não pode alegar que não conhecia a lei. Eu matei, mas não sabia que não podia matar. Agora que eu sei, não vou fazer mais, tá bom? Né? Você não pode fazer isso, mano. É lei. Então, pro nosso contexto, essa comunicação, ela não pode ser uma muleta. Por quê? Vai ter gente falando, não sabia. Né? Eu não tava no e-mail, eu não fui comunicado, não sei o quê. Negão, não tem essa. É norma da empresa. Quando você entrou na empresa, você assinou o documento... tá disponível no portal, blá, blá, blá. Sim, fez um onboard lá, o pessoal do RH passou, mandou os links por e-mail. Ou ainda que não tenha passado o documento em si, de obrigação do funcionário, vamos colocar aqui, que ele saiba disso. Então ele não pode alegar, eu não sabia. Né? Mas, estamos alinhados, então? Lista de requisitos, atualizar a política, o que mais? Até esse é um ponto importante do porque assim, quando a pessoa
ela conhece algumas coisas básicas, né? E ela precisa fazer. E quando ela não conhece, o que ela faz das leis? Ela chama o advogado. Chama o advogado, o especialista. Pô, chama um especialista da área, cara, me tira uma dúvida, né? O que eu faço nesse cenário, né? E Então... nesse detalhe, desculpa, Benhur, nesse detalhe ainda, ela não vai aprender o que o advogado sabe para ela tomar conta. Não, ele vai tomar conta para ela. Né? Tira uma dúvida, beleza, tirou a dúvida, mas quem vai seguir o processo, quem vai na audiência é o advogado, com ela, né? Com a pessoa, enfim. Mas ela não vai fazer sozinha, né? Não tem como. Mas, enfim, eu te cortei só para complementar isso, né? Essa pessoa, ela vira uma parceira, né? No caso do advogado, você deu um exemplo muito bem. Os dois vão junto, não fica só um, né? Ela não vai absorver esse conhecimento, né? Boa. Então definimos isso. Eu queria, para caminhar para o final já aqui agora, ainda trazer uma outra discussão que talvez vai se estender nos outros episódios, nas outras partes, mas é uma pergunta. Faz sentido agora a gente já pensar numa estratégia, num plano de como fazer um enforcement ou uma garantia desses requisitos ou políticas? Por exemplo, tu falou um exemplo clássico, né? Segredos não armazenem código. É em variável de ambiente, com a criptografia X ou é no cofre de senhas. Legal. Como é que eu pego se alguém está fazendo no código ou não? Então, Cara, tipo assim, vamos fazer um scan, vamos automatizar isso. Tooling. Legal. É tooling. Mas tooling. faz sentido a gente definir, olha, requisito X, tá na política. A gente vai definir um plano também de tanto o enforcement de ver se alguém tá fazendo errado ou o enforcement de não deixar alguém fazer. Porque, por exemplo, o cara botou lá uma secret no código. Você vai lá no Git, configura lá um push protection. Cara, não pode ter segredo aqui. O código nem vai pro repositório. Ele bloqueia na máquina do próprio cara. Beleza? Outro você deixa o cara commitar, depois você vai fazer um scan, vai achar a secret, vai abrir um ticket, volta pro cara, mas já virou um risco, aquela coisa toda. Então faz sentido a gente pensar já nisso agora, não nos finalmente, porque vai ter coisas depois, scanners e tudo mais, ou não? A gente começa a pensar nisso depois. É uma pergunta, não sei. Eu acho que vale a pena pensar, mas não aplicar, até porque o tooling acho que tem que estar mais para frente, senão a gente vai pular várias coisas ali. E querendo ou não, isso vai ser um tooling, como você falou, ou na pipeline, ou na IDE, ou vai ter que ser uma ferramenta externa ali de análise de segurança. Então, eu acho que vale a pena a gente relembrar que vai ter esse ponto, mas aplicar quando a gente for começar a falar de tooling. Boa, porque lá na frente, quando eu for aplicar o tooling, você vai configurar essa ferramenta com base no quê? Nas políticas que você definiu. Nas políticas e nos requerimentos, né? Boa. Então essa política ela é importante agora porque ela vai ser base, né, para essas outras configurações, ferramentas. Quase todas as toolings que a gente for fazer vai ser base, vai ser isso. Para quase tudo. Boa. Beleza. Fala aí, Benhur. Porque assim, tem uma coisa que não deveria ser ainda um segredo para profissionais de AppSec, mas ainda vejo acontecer, que é as pessoas colocam o tooling e o que acaba acontecendo? Acaba não dando conta de manter aquele tooling. O que eu digo manter aquele tooling? É revisar os findings que tem ali, é propor as correções, né? Porque o que acontece? Às vezes tu monta um programa de AppSec com milhares de coisas e aí tu resolve colocar o tooling. Tu consegue colocar, não digo o tooling, tu coloca uma ação de escala e quando tu coloca tooling, tu quer escalar, né? Tu quer fazer mais, coloca uma ação de escala no timing incorreto. E aí todo o teu programa, toda a tua capacidade humana, ela é consumida para fazer gestão dessa ação de escala que foi feita de forma incorreta, sabe? Então, tem que ser bem pensado. Uma coisa que eu vejo bastante aí, claro, voltando agora, falando throwback pro início do episódio, né? Qual que é a posição política de segurança da empresa? O cara de segurança, ele quer pegar todas as vulnerabilidades que a gente tem e quer apertar para um board para ganhar dinheiro, para contratar mais gente, para poder investir mais, ele quer puxar mais budget para a área dele, né? Que daí a parte do tooling pode ser que aconteça de ela vir antes. Porque muitas vezes, desafortunadamente, o board não sabe o que é um falso positivo. Uhum. Então o número da tool faz muita diferença. Entende? Uhum. Em escala. Por exemplo, assim, ó,
nós temos mais de 1.000 dependências vulneráveis dentro do nosso ecossistema e nós precisamos corrigir. Dependência é aquela terciária, quartiária dentro do negócio, ela nunca pode ser chamada pelo código, né? Então, mas uma outra forma é, depois de definir os requisitos de segurança, se conseguir detectar onde ele não está sendo usado, ele pode virar uma métrica dos projetos, né? Então, por exemplo, poxa, olha só, tal repositório não está atendendo a prática de segurança X, o requisito de segurança X, isso vira um scoring. E o time que tem que correr atrás do scoring. Agora, vamos pensar, não é uma coisa que eu odeio quando a pessoa começa a separar a segurança demais das coisas. É que isso é um score de segurança, mas, cara, disponibilidade também é um score. Tempo de resposta também é um score. Né? Performance é um score. Manutenabilidade é um score. Tudo são score. Aquele cara é mais um score. Entendeu? A diferença é que tem scores... Por exemplo, se eu pego uma API de pagamento que ela tem 80% de queda, os caras vão ficar loucos. Entendeu? Então, cada métrica ela tem uma importância dentro do negócio. Ele não é uma métrica, não existe uma linha de divisão, aqui estão as métricas de software e aqui estão as métricas de segurança. O que diferencia algumas métricas? Por exemplo, eu prefiro ter várias métricas de segurança fodidas do que a API de carrinho cair. Deixa de entrar dinheiro na empresa. Entendeu? Saca? Simples assim, né? Então, exato. Agora, se a gente tem 25 vulnerabilidades críticas na API de carrinho, já tem que olhar diferente o jogo, né? Alguém está ganhando dinheiro que não deveria. Então, a diferença da métrica de segurança, existe essa linha, né, da métrica de segurança, a diferença dela é que ela pode trazer um risco de alto impacto para o negócio. De algo que a gente não controla. Né? Então, por exemplo, assim, cara, tu pode ter um único ataque aqui e pode comprometer a operação da empresa. É por isso que o pessoal meio que tentou dividir a questão da segurança, né? Só que o que eu quero dizer com isso? Uma vez que a gente colocou os requisitos de segurança, a pergunta de se a gente está medindo isso ou não, ela vai aparecer cedo ou tarde. Agora a questão é, isso está colado com a área superior da cadeia? Ou esses requisitos só importam para quem é de segurança? Porque não, assim não vai funcionar. Então, definir os requisitos, ele tem que estar bem colado com a gestão da empresa, com a administração da empresa. Ele tem que estar colado com o CTO. Não é só o CISO que tem que estar preocupado com isso. O CTO, que ele é o impactado por essa questão. Ele tem que estar colado ali para que seja uma métrica da área de TI. Né? Que seja da área da empresa. E não só do CISO, né? Então, isso é um passo importante também dentro do Security Requirements. Definir a importância disso para a empresa como um todo. Boa, e eu quis colocar essa questão da política, porque vira de todo mundo. Né? Uma vez que é norma, cara, não tem um faz, outro não faz, é importante para mim, mas não é para você. Fala, cara, é uma política da empresa, ponto. Isso vai afetar todo mundo de uma maneira ou de outra. E lá na frente a gente vai falar, vai ter um episódio muito provavelmente de métricas, KPIs e tal. Lá na frente a gente volta nesse tema, bater nesse tema aqui, né? Você ia falar uma coisa, Marcos, não? Posso seguir? Não, só falar que quase chorei aqui com o discurso do Benhur, cara. Benhur, cara. Já aprendeu coisa nova com o Benhur. É uma pena que a gente grava de roupa. É só isso que eu quero dizer. É que aí é frio, né, cara? Agora tá ficando frio aqui, vai ficar calor aí, vai ficar frio aqui. Tá batendo sol. Benhur, o sol tá se pondo 8 horas da noite, cara. Pra mais. Nossa, chegou a primavera aqui, Chegou a primavera. Ó, vamos lá. Caminhando pro final, não se esqueça que agora a gente tem, ó. Dev May Cry. Cadê? Rodou? Esse grito é muito bom. Demais esse som, cara. Dev May Cry. Vamos lá. Caralho. Como fazer os devs chorar hoje? Qual é a recomendação de vocês fazer os devs chorar hoje? Pode ser conectado com o episódio, pode não ser. Faz qualquer coisa aí. Só dá um tapa na cara, faz o cara chorar, enfim. Eu tenho uma boa, eu adoro. Tem uma aqui que é maravilhosa. Então começa. Atrelado com o episódio de hoje é fazer o enforcement dessas políticas. Então você tem lá 10 políticas, 10... Cara, você vai travar tudo. O cara vai comitar, se tiver um ponto fora do lugar, não comita, não sobe. Simplesmente a produtividade dele trava, assim, sabe? E esse de secret,
Olha, cara, você tá cometendo código, tá cometendo secret password aqui, bloqueia. Olha, você não, tal código não rodou o scan, bloqueia. Volta o PR dele, nem comita, né? Nem PR, o cara nem comita, nem puxa ele faz. Então, acho que travar com todas as políticas, fazer um enforcement de políticas mesmo. Mas assim, não é não, né? Fazer um negócio robusto, eu acho que faz deve chorar. Faz eu chorar, que tem que implementar as políticas, né? Então faria o deve chorar. Mas o deve chorar, removeu o acesso dele do banco de produção. Você viu, deve chorar pra caramba. Essa é doída, hein? Olha, essa doeu até em mim. Posso comentar? Vou complementar esse do enforcement. Ele vem acompanhado do botãozinho. Faça o download da planilha preenchível aqui. Nossa senhora. Boa. Tá com dúvidas por que tá sendo bloqueado? Clique aqui para saber mais. Aí é uma planilha, né? 300 itens. Aquelas várias tabs assim. Boa. Aí preenche os campos obrigatórios, tudo amarelo, assim. Na planilha. Tudo... Isso. E aí e o que acontece? Não é checkbox, é tudo drop-down com 5 níveis. Porque não dá pra ele fazer tab indo rápido. E tudo que não tá preenchido completamente, bota descreva o motivo. Cara... Isso. Caraca, dá pra piorar. RFP ou enforcement, cara? Me deu raiva aqui. Não, dá pra piorar. Tu põe no título assim, ó. Revisão semestral. Boa. E essa semestral planilha vai acontecer 2 vezes por ano, entendeu? E essa planilha tem que submeter para um flow, alguma coisa lá que alguém vai aprovar, vai validar para poder liberar o que ele tá querendo fazer. Essa é ótima. Ele tem que abrir um ticket, obviamente, né? Enfim. O Benhur não deveria trabalhar com segurança, não, cara. Ele deveria trabalhar com demônio lá embaixo. Rapaz. Cara, hoje, Devil May Cry de hoje fez o cara chorar mesmo, viu? Com certeza. Dá pra... eu ia fazer uma piada horrível dessa de demônio, mas acho que a gente vai ser bloqueado. Vai ser cancelado? Vocês já ouviram falar do exorcismo reverso? Mano, nem continua. Não vou falar, continua. Beleza. Vocês que tá escutando aí, pesquise. Não busquem essa piada. Busquem essa piada. Melhor, nem pesquisa sobre isso, porque... Nem pesquisa. Deixa no gelo. Pessoal, acho que é isso. Segunda parte do nosso programa de AppSec. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Se você que é dev e ouviu o nosso Devil May Cry de hoje, tá chorando aí, ou acha que podia piorar, comenta aí pra gente como é que poderia piorar a planilha do Ben-Hur, ou os enforcements aí no seu GitHub, no seu repositório, ou você perdeu acesso em produção. Quem nunca, né? Tinha um acessinho ali em produção maroto, né? O famoso acesso maroto e acabou sendo cortado, né? Enfim, foi descoberto. Ou pior, fez merda com esse acesso, né? Aí que descobriram mesmo, né? Enfim. Eu tinha uma tela, cara, eu lembro que eu trabalhei numa empresa, não posso falar o nome, né? Mas tinha uma telinha lá que era uma tela de um select, tinha um comando, só alguns usuários tinham acesso, aí era uma tela de fazer select. Só que não era só select, podia fazer qualquer coisa, update e tudo mais. Então quando você fazia deploy que faltou alguma coisa, você ia lá, rodava, sentava com o cara, porque alguns tinham acesso, você sentava do lado do cara e rodava a query junto com ele na tela do sistema em produção, né? Totalmente fora da janela, tal. Cara, update sem where? É um negócio absurdo, assim, mas enfim. Quem nunca, né? Bom, eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Obrigado, jovens lindos, maravilhosos. A gente se vê no próximo episódio, até semana que vem. Beijos. Valeu, abraço. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.